Eu estou fazendo aqui os processos de construção de um norte modelo, que é essa lanchinha aqui. Bem, eu construí essa lancha aqui primeiramente toda em massa plástica. Usei madeira, ferro e fui construindo todo o molde, toda na massa, né? Usei alguns detalhezinhos de madeira. E logo depois disso, tendo já a peça, eu fiz a construção dela em fibra. E como que foi o processo? Aqui tá o barquinho, tá vendo? Bacaninha, fiz ele todo pintadinho, ó. Então vamos lá, fiz até um cavalete aqui para segurar ele, né? Apoiar ele. Então o processo. Depois da peça pronta, por exemplo, essa que é a macho, a gente tem que fazer uma peça que é a fêmea, a forma. Como que é feita a forma? Nós pegamos, submetemos o barquinho, né, dentro de uma caixa com gesso ainda fresco, mole, né? Então a gente submete ele no gesso, né? Espera secar e depois da secagem, da cura do gesso, a gente tira o molde, né? Para formar essa forma aqui de gesso. O gesso ele é um excelente desmoldante. E para ficar melhor, a gente também pode usar sabão, no caso que eu estou usando aqui. Eu passei sabão para tirar algumas imperfeições, já que é uma peça já bem utilizada já. E depois da peça toda pronta, você consertar toda a irregularidade, a gente vai passar a primeira resina de fibra, né, no molde aqui. No caso, eles vão pegar, vão preparar ela, né, catalisar e vão moldar. Por que primeiro passar resina? Porque para você depois, se você aplicar resina e já aplicar logo a manta, né, de fibra, que é aquele pano cheio de filamento de vidro, o que vai acontecer? Quando você tirar o molde, ela vai ficar todo arenoso, tipo assim, ó. Então quando você lixar, você já vai estar em contato com o pano, não vai ficar a camada boa. Se você passar der umas 2, 3 resinadas primeiro, se você deixar secar, resinar novamente, você vai estar fazendo com que você vai estar evitando você passar massa plástica, prime e ficando sempre a superfície lisa. Depois aqui, depois pronto, é só a gente pegar um taco, uma lixa e lixar, aplanar, né, para ficar a superfície melhor. Sem necessidade de ficar aplicando massa plástica, essas coisas, né? Então é o seguinte, aplicou a resina, espera secar, aplica a segunda, terceira camada. Depois sim que você vai pegar a manta, né? De preferência a manta, não aplica ela inteira. Você pega e desfia ela e assim que você aplicar a resina, você vai colocando, né? E vai passando o pincel, um rolinho em cima. Desse jeito aqui, ela é mais fácil de ser aplicada, a manta assim desfiada. Por quê? Porque evita da bolha de ar e é mais fácil você lidar. Além do mais, você pode estar fazendo a grossura que você quer. No meu caso, eu desfiei completamente a manta para ela ficar uma superfície não tão grossa, né? Bem levinho mesmo, pro meu objetivo aqui, que é fazer um barco, um automodelo, né? Uma lanchinha bem leve, para ela estar ganhando o maior desempenho. Quanto mais leve for o barquinho, mais empenho ele vai ter. Então é isso daí. Bem, agora eu vou preparar a resina, já coloquei aqui no meu recipiente. Beleza, coloquei o catalisador, nós vamos estar misturando. A resina não fica mais que 10 a 15 minutos para secar não, então a gente tem que ser bem rápido, entendeu? A gente tem que aplicar ela, mas tem que ser bem rápido, né? Prepara ela. Bem, catalisou a resina, nós vamos estar passando já na forma, igual aquele processo que eu te falei. Primeiro, passar a resina, esperar secar, e depois que ela secar, nós vamos passar mais uma pincelada de resina. Isso posteriormente, pode passar 2, 3, 4 de mão.
passar bem rápido, não pode demorar muito não, senão ela seca. Né? Lembrando que não tá passando de todos os cantinhos. Traz o celular mais aqui, Silvio. Bem, a peça já pronta, né? Modelada em fibra, na forma. A outra ainda tá para ser tirada. Tô esperando a secagem, né? Da cura da resina com a fibra. Bem, é o seguinte, agora é só... no caso, essa peça aqui que já tá pronta, já tá seca, eu já cortei. Ou seja, preferi fazer ela convencível ao invés de ela toda fechada, né? Até mesmo para na hora de for colocar a parte elétrica, circuito, bateria, ser mais fácil de mexer sem precisar tirar parafuso, né? Parafusando. E é o seguinte, fibra é uma coisa que a gente, na hora de cortar, se coça muito. Como que eu fiz? Na hora de cortar com essa maquininha aqui, eu coloquei um ventilador empurrando. Assim que quando eu for esmerilhar alguma coisa ou cortar, o pó da lixa não vai pra mim, né? Olha lá, ó. Bem, então já tirei a peça já da forma e agora eles vão cortar ela. Usando sempre o ventilador para não deixar que a fibra de vidro pegue em você, que corta muito. Bem, então eu optei por ser uma lancha. Deixei ele bem mais... Aí, ó. Você pode cortar a parte de trás e depois fibrar novamente.